aqui é a Mandy do Geek Mania, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Cor de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Esse é o meu primeiro contato com a autora. Todo mundo me diz que essa série é muito boa. Tem também Trono de Vidro, que todo mundo diz que eu vou ficar chocada e que eu vou amar, que é uma série avassaladora. E só por esse livro aqui eu já tô amando a Sarah J. Maas. Esse livro aqui no Brasil é pela Galera Record. Eles mudaram bastante a capa, eu vou deixar aqui a capa original. E essa autora é incrível, gente. Pra mim ela é uma rainha férica de tão incrível que ela é. Cor de Espinhos e Rosas é um reconto livre de A Bela e a Fera. Tem alguns elementos que é muito semelhante com A Bela e a Fera, mas na minha humilde opinião acaba sendo bem melhor, porque traz mais críticas sociais e tem até críticas políticas. Esse livro é perfeito, gente, sério. Tem alguns problemas, tipo, demora um pouco pra história engrenar, sabe? Ela é um pouquinho maçante no início, se você não estiver acostumado com literatura férica. E como eu já falei pra vocês, o livro que me introduziu a literatura férica foi O Príncipe Cruel, da Holly Black, então eu ainda não estava muito acostumada com livros féricos, apesar de ter um fascínio enorme por fadas, né? Mas esse livro aqui tem uma mitologia muito boa e que compensa muito vocês lerem. Cor de Espinhos e Rosas conta com um mundo onde os humanos e os féricos, que dá pra considerar como se fossem fadas ou elfos, eles vivem em um mesmo mundo. Essa história se passa em um continente específico, que é Prythian. Eu vou deixar cada um dos nomes que eu vou falando aqui embaixo, porque eu não faço a mínima ideia se a minha pronúncia é certa, gente. Então eu vou pronunciar do jeito que eu acho que é e deixo aqui embaixo, né? Cor de Espinhos e Rosas se passa no continente de Prythian, e há muitos anos atrás teve uma grande guerra entre os humanos e os féricos. Os féricos fizeram os humanos de escravos e todo mundo brigava, mas aí chegou um momento em que eles firmaram o tratado. Esse tratado fez com que os humanos e os féricos fossem separados nesse continente e foi-se construído uma muralha mágica que separava os dois mundos e os dois povos, né? Eu vou deixar o mapa aqui de Prythian para vocês verem, e dá pra perceber que o mundo mortal, o mundo dos humanos, é um espaço bem pequenininho e que o espaço férico é muito maior nesse continente. Prythian é dividido entre cortes de féricos. E tem várias cortes. Tem a corte primaveril, que é a que mais está perto da muralha. Tem a corte estival, a corte noturna, a corte crepuscular, sabe? E é assim que é dividido esse mundo. Então, os féricos e os humanos, eles não estão mais guerreando, mas eles ainda têm um certo ódio um pelo outro. E eles vivem separados para poder conseguir impedir essas guerras. Conta como protagonista a Feyre. Ela é uma garota de 19 anos e ela é a mais nova de 3 irmãs. Quando ela é mais nova, a mãe dela morreu e fez com que ela prometesse que ela cuidasse da família, sendo que ela é mais nova, né? E aí eles acabam falindo depois que a mãe dela morre. O pai dela, ele é atacado e fica manco. E aí ele começa a meio que ficar depressivo. Ele não faz mais nada para ajudar a família, ele desistiu completamente. As irmãs mais velhas dela, elas não conseguem aceitar a falência e agem como se ainda fossem ricas, e elas não fazem absolutamente nada para ajudar em casa, nem as irmãs, que são a Nesta e a Elaine, e muito menos o pai. Tipo, ninguém faz nada, e a Feyre, que é a mais nova, que teve que ir pra floresta e caçar para poder ajudar a família, ela que acabou sendo a provedora da família, sendo que ela é mais nova. Ela que deveria ser cuidada pelas irmãs e pelos pais é quem acaba sendo a pessoa que realmente ajuda em casa. Mas em um certo dia, né, um fatídico dia, enquanto ela tá caçando na floresta, no inverno, ela encontra uma corça e ela tá tentando caçar para poder usar a carne dessa corça como alimento para a família dela, né? Mas atrás dessa corça ela encontra um lobo, que é um pouquinho maior do que a maioria, e se eu não me engano tem olhos dourados. E ela começa a se perguntar se é um férico, já que alguns féricos têm essa capacidade de se transformar em alguma outra coisa. Então, o tratado diz que os féricos não podem ir pro reino mortal, para terras mortais, e os humanos também não podem ir para as terras deles, né? Mas ela começa a se perguntar se algum
não tá obedecendo e fez isso, né? E aí, mesmo com esse medo de ser um feérico, ela tem um ódio imenso pelos feéricos, e aí ela acaba acertando uma flecha tanto na Corsa quanto nesse lobo, e esse lobo não faz nada, o que ela acha estranho no começo, mas ela vai lá, ela pega essa Corsa como alimento pra família dela e vende a pele desse lobo no mercado que tem nessa aldeia que ela vive. E aí quando ela volta pra casa dela, que se eu não me engano é uma espécie de chalé ou cabana, ela vai lá dar o alimento pra família dela, né, já que ela é provedora da família. Mas e aí, numa certa tarde, aparece uma besta que destrói completamente a porta desse lugarzinho que ela vive. E ele começa a reclamar pela vida de seu amigo, que era um feérico, o lobo que a Feyre matou. Essa besta, essa fera, sabe? Ela é descrita como um imenso urso com cara de lobo. E ele vai lá, ele diz pra Feyre que ela tem duas opções. Ou ser morta, ou ir lá viver com ele, onde ele mora, na corte dele. E viver lá para sempre. Então ela acaba decidindo ir viver com ele, né, ao invés de ser morta, já que se ela for com ele, ela tem chances de fugir e voltar para a família. E esse acordo que ele faz com ela é por causa do tratado. O tratado diz que o humano que matar o feérico deve sofrer as consequências, seja sendo morto ou vivendo nas terras na pessoa que reclamar a vida desse feérico, né? Então ela vai com esse feérico lá para aonde ele mora, a propriedade dele. E aí, quando ela chega lá, ela começa a achar tudo muito estranho, porque ela achou que ela ia viver numa masmorra, como uma prisioneira, ou ser uma escrava dele, mas não. Ela acaba sendo tratada como uma princesa, e ela fica pensando por que isso tá acontecendo, já que ela matou um deles. E tudo piora quando ela descobre que essa fera é um grão feérico. O que significa um grão feérico? Ainda não ficou muito bem explicado pra mim, mas alguns fãs me explicaram o que isso significa. Nessa mitologia da saga de Hermès, existe dois tipos de feéricos, três se for bem. Tem os feéricos, que são uma espécie de fadas menores, sabe? Eles têm caras mais bestiais, um rosto mais bestial, enquanto que os grão-feéricos são feéricos que têm uma aparência um pouco mais humana, tirando a orelha pontuda, é claro. Mas ele é um grão feérico e ela sabe que os grão feéricos são muito poderosos, e tudo piora quando ela descobre que ele é um grão senhor, que é essa terceira vertente dos feéricos. Os grãos senhores são os donos dessas cortes. Nesse caso, essa besta, ele é o grão feérico da corte de Noivernil, o nome dele é Tony. E aí ela acaba conhecendo o Lucien, que é o emissário dele. E por mais que o Lucien não trate a Feyre muito bem no início, já que ele tá muito chateado por ela ter matado esse lobo, que ela acaba descobrindo o nome dele era Andras, ela acaba sendo muito bem recebida por todo mundo, principalmente pelo Tony, que é o grão senhor da corte de Noivernil. E ela acha tudo muito estranho, que ela como humana e tendo matado um deles, que ela seja sendo tratada tão bem. Eles começam a dar tudo pra ela se sentir melhor. Chega uma época que ela desiste de querer fugir, de querer cumprir a promessa que ela fez pra mãe dela. Mesmo que a mãe dela não fosse uma pessoa muito boa com ela tinha feito uma promessa no leito de morte dela. Então ela queria cumprir essa promessa, custe o que custar. Mas ela acaba sendo tão bem recebida, tão bem tratada, que era uma coisa que ela não acontecia com ela na aldeia dela, que ela acaba gostando de ficar lá. Ela é uma artista, a Feyre tá sempre desenhando, falando sobre cores, sobre capturar cores, então ela acaba tendo material para fazer isso, que era uma coisa que ela não tinha antes por causa de dinheiro, e acaba sendo tudo perfeito, maravilhoso. Ela começa a não odiar tanto assim os feéricos, mas assim, ao mesmo tempo que ela tá começando a se acostumar com todo esse glamour do mundo feérico, ela acha tudo muito estranho. Mas tudo começa a ficar estranho quando ela escuta rumores sobre uma praga que assolou Prythian há um tempo atrás. Essa praga deixou todos os feéricos muito fracos, principalmente na corte de Noivernil, já que eles têm máscaras de baile de máscara, sabe? Grudado no rosto deles, eles não conseguem tirar de jeito nenhum. E ela fica se perguntando se essa praga é capaz de deixar os feéricos fracos, o que faria com os humanos? Será que pode matá-los? Então ela começa a se perguntar o que está acontecendo ali, se a família dela está em risco. Então ela
tudo começa a ficar confuso pra ela, tanto pra ela quanto pro leitor, porque ela não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. Ela escuta algumas conversas de vez em quando e ela não consegue entender nada. E eu sei que até onde eu tô contando pra vocês devem estar achando que eu tô contando a história inteira, mas não, gente, o que eu tô contando não é nem metade do livro. Essa primeira parte do livro é muito introdutória, tanto a esse mundo, a esse universo mitológico, quanto aos personagens. É muita introdução e desenvolvimento. Como eu falei, o começo do livro é um pouco maçante, porque demora pra engrenar as coisas, mas quando chega na metade, gente, na hora que a gente entende o que tá acontecendo, olha, fica maravilhoso, ó. Ó, Sarah J. Maas, você é perfeita, sério. Ela é uma rainha maravilhosa, zero defeitos. Porque depois que chega a metade, você não pode mais parar de ler, sério. Quando eu tava terminando de ler, eu falei, vou ler só mais 2 capítulos, amanhã eu continuo. Quando que eu parei de ler, gente? Eu continuei lendo, eu não conseguia parar. Era umas 10 horas da noite e eu tinha que dormir, mas eu ficava pensando, pra que dormir, gente? O que dormir ajuda na minha vida? Eu vou ler. E eu continuei lendo, porque não dava. A cada finzinho de capítulo tinha alguma coisinha que a Sarah ficava tipo assim, não, você não vai fechar esse livro, continua, abençoado, continua que tá melhorando, só vai. E eu fui lendo e eu acabei lendo, sei lá, os últimos 40 páginas numa noite só. Porque é perfeito quando você começa a entender o que está acontecendo, junto com a Feyre, já que o livro é narrado em primeira pessoa, você não quer parar mais, porque você tá entendendo o que está acontecendo e fica tudo emocionante, é um monte de coisa acontecendo. Eu já aviso que esse livro é para pessoas que gostam mesmo de fantasia. É claro que se você ainda não lê e quer começar a ler fantasia, esse livro é muito bom, porque tem uma mitologia boa, tem uma história boa, mesmo que o começo demore para engrenar, porque tem muitas coisas que você acha muito sem sentido. Apesar de que no final tudo começa a ter sentido. Claro que ainda temos perguntas para serem respondidas no segundo livro, que é Corte de Neve e Fúria. Mas mesmo assim, é perfeito, mas tem muita derramamento de sangue, eu já aviso pra vocês. Mas, é muito bom. Eu nunca assisti Game of Thrones, mas me disseram que, por mais que Trono de Vidro que tenha mais esse estilo, é mais ou menos isso, sabe? Tem bastante matança. E eu gosto desses livros, né? E o romance aqui fica em segundo plano. O que, por mais que algumas coisas que a protagonista faça por causa de um sentimento de amor, por um romance, na minha opinião ficou bem em segundo plano, não é o plot twist principal. Então eu gostei muito desse livro. E uma das coisas que eu mais gostei na escrita da Sarah é que, além da escrita dela ser bem fluida, ela é uma escritora que faz uma coisa que muitos poucos escritores realmente fazem, que é controlar seus sentimentos pelos personagens. Tem personagens que você começa odiando e termina amando, e outros que você começa amando e acaba odiando no final. Um personagem que ela mais faz isso é o Rysand, eu não sei a pronúncia certa, gente, desculpa. Que eu não vou falar muito sobre ele, mas ele é um personagem que é assim, perfeito, gente. Tudo que ele faz, que poderia fazer você ficar com raiva dele, você não consegue ficar com raiva dele, porque você percebe o porquê que ele tá fazendo isso, a importância dele estar fazendo isso, o porquê que isso, mesmo parecendo ruim, acaba sendo bom. E assim, o Rysand é perfeito. Além da Feyre, é claro, que é protagonista, os meus personagens favoritos são o Rysand e o Lucien, porque assim, eles são personagens sarcásticos e eu amo esses personagens. E assim, perfeitos, gente. 0 defeitos pra eles, porque, assim, maravilhoso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Ativar o sininho para receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Compartilhe o vídeo com seus amigos pelas redes sociais. Inclusive, me segue lá. Até a próxima aí. Tchau, tchau!